Gostaria de falar sobre a importância da membresia na igreja. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos cultos. Dei comigo a pensar que, desde que sou pastor, nunca fiz fichas de membresia, nunca andei a procurar isso junto dos irmãos. E sabem, isso é algo que é importante, a nós termos isso em conta. E é bíblico, a questão da membresia. Os irmãos sabem que nós temos alguns ministérios. Eu hoje é uma mensagem um pouco diferente, mas que quero trazer um pouco à tona, um pouco à consciência dos irmãos, aquilo que temos vindo a exercer enquanto ministérios, a forma como os irmãos podem estar envolvidos, seja a participar ou seja mesmo a pertencer a uma equipe no ministério, né? Eu se calhar vou dar exemplos, acho que é mais prático. Os irmãos sabem, por exemplo, eu fiz aqui um grupinho de 7 tipos de ministérios que nós temos na igreja. O primeiro, em relação à oração, nós temos o nosso grupo Go, o grupo de oração, que todos os irmãos podem estar envolvidos. Nós temos também algumas ideias de fazer outro tipo de formas de oração que não temos atualmente em funcionamento, ou quando a gente precisa de oração, contata um ou outro irmão e temos um grupo de irmãos a orar, mas não temos isso feito assim em amplo para a igreja. Nós também, todos os anos, temos os 21 dias de jejum e oração em que toda a igreja pode estar envolvida. Depois nós temos ministérios como que nós chamamos de apoio, que tem a ver com os assistentes que estão na igreja, que são zeladores pelo edifício, né? Por preparar as coisas antes do culto, estar atentos e cuidar durante o culto. Terminou o culto, mas ainda não terminou o trabalho dos assistentes de ver se está tudo em ordem no fim também. Então temos esse tipo de ministério. Temos também no bar. Vários irmãos têm voluntariado para trabalhar no bar. Nós estamos a fazer algumas remodelações no bar. Eu penso que todos os irmãos sabem que nós estamos a procurar ter alguns dos artigos gratuitos para os irmãos, qualquer pessoa poder beber um café, beber um chá e ser gratuito. Também temos informado os irmãos que quando nós temos o bolo, né, o nosso bolo, normalmente o montante desse bolo vai para as nossas missões, o que significa que alguém ofereceu o bolo, não é? Isso é muito interessante, alguém é generoso, oferece o bolo e nós sabemos que ao comprar o bolo estamos a contribuir para as missões. Então nós temos feito algumas iniciativas, vamos procurar melhorar ainda um pouquinho mais as condições do bar. Nós também estamos a precisar de alguém que ajude na livraria. Eu vou avançar um pouco mais depressa, que não interessa estar a entrar em muitos detalhes. Precisamos de pessoas que ajudem na limpeza da igreja. Manutenção é uma coisa que às vezes não se lembra, toda a gente não se lembra, mas sei lá, fundiu uma lâmpada, é preciso alguém ir e substituir essa lâmpada, é preciso ter uma equipe para fazer isso. Uma coisa é pedir a alguém, podes ajudar aqui, podes ajudar ali, mas ter alguém que se responsabilize, que realmente faça parte de uma equipe. Sempre que é preciso, a pessoa já está de serviço e por aí fora. Ministérios de crianças, atualmente temos a Super Igreja, que é das crianças. Depois temos os nossos jovens, adolescentes, que é o feedback, também em funcionamento. A nível de adultos, nós temos o Ministério de Senhoras e o Ministério de Homens, a Mulher Real para as senhoras e o For Real Men para os homens. Todos os irmãos podem estar envolvidos. Gostaria de fazer algumas iniciativas, como, por exemplo, reuniões de casais. Isso, se os irmãos, depois, quando forem preencher a ficha, marcarem, a gente depois vai arranjar algo para casais também. Já falei das missões, portanto, nós precisamos, obviamente, que a igreja esteja envolvida na parte das missões e ação social. Portanto, nós temos várias iniciativas, não vou agora mencionar isso, mas temos iniciativas de beneficência e também participamos em projetos missionários. Um dos maiores que nós estamos a fazer atualmente é lá em Moçambique, com o pastor Sérgio. Ele enviou-me algumas fotografias já agora, mas eu vou fazer isso para a semana, mostrar que o edifício já está a ficar bem construidinho, já tem bastante muro. Ainda precisamos de enviar alguns recursos, nós temos estado a angariar recursos, mas a coisa está-se a fazer, está a ficar bonito. Também temos o Ministério da Música,
que passa por pertencer ao grupo Louvor ou até fazer apresentações musicais, por exemplo. Portanto, aberto a quem cante, a quem toque. E audiovisuais. Audiovisuais acho que não é assim uma novidade nos dias de hoje. É o que precisa de mais recursos, porque é o que a gente usa como estratégia de alcance. Não é? Nós hoje só para termos aqui a fazer o streaming, né? Nós temos som, nós temos câmara, nós temos projeção, temos o streaming e é preciso muito mais. Isso é o que acontece no dia do culto, mas depois trabalhar nas plataformas sociais também é necessário alguém que possa estar envolvido, aprender e estar a ajudar nisso. Outra coisa que eu tenho aqui, por exemplo, quando a gente tem alguma visita é preciso alguém interpretar. Nós já temos pessoas que traduzem, mas seria interessante saber se alguém também tem esse interesse de fazer tradução. Sim, tradução. E é basicamente isso. Então, em breve, não hoje, mas para a semana, espero já ter uma fichinha para dar aos irmãos, para os irmãos preencherem. Outra coisa que eu gostava de dizer é que nós vamos recolher alguns dados pessoais, só tipo o nome, o e-mail, o telemóvel, e algumas perguntas sobre se é nascido novo, se já foi batizado nas águas, se já foi batizado no Espírito Santo, para nós também termos uma ideia. Porque todos os anos os irmãos perguntam, vai haver batismos, não vai haver batismos, por exemplo. Então, se a gente já tem essa informação, já tem uma ideia de quem é batizado, quem não é, e se calhar organizarmos algo, tendo em conta que já temos essa informação connosco. E pronto, eu acho que falei o essencial sobre o que estamos a pensar fazer a nível de membresia. Eu queria também pedir aos pais que têm crianças que possam fazer também para as crianças, tá bom? Então, não é só para os adultos, é também para as crianças. E é para todos, tá bom? Se já preencheu uma ficha no passado, vai voltar a preencher. Mas eu já estou a servir. Então marque lá as áreas onde está a servir e até pode colocar as áreas onde gostaria de servir. E pronto, quem vai fazer pela primeira vez, olha, vê, e aquilo que realmente desejar pode marcar, tá bom? Outra coisa também para deixar as pessoas à vontade. Uma coisa é ser membro, outra coisa é necessária. Uma coisa é ser membro, outra coisa é ter de ter uma função na igreja, tá bom? Então, se alguém é membro, pode ser membro, mas se não se tem o desejo de servir em algo específico, principalmente o que está aqui na lista, não é obrigado a marcar nada, tá bom? Não há aqui nenhuma imposição, tá? E pronto. Acho que dei aqui explicações essenciais. Os irmãos estão entusiasmados? Pronto. É que eu se calhar estou aqui a demorar muito, já estou a anestesiar alguns, não é? Então, depois de ter dado esta explicação, eu quero só deixar alguns conceitos, não vou fazer um estudo sobre isso, mas falar um pouquinho sobre a importância de ser membro, tá bom? A mensagem de hoje é esta questão da membresia. Então, vamos lá, eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, e eu vou ler a partir do versículo 27. 27. 1 de Coríntios. Diz o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Depois faz aqui umas perguntas, no 29 diz, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de cura? Todos falam línguas? Todos interpretam? E se calhar ele estava a querer dizer que se calhar não, não é? Veja no versículo 31, o apóstolo Paulo diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém? Então, aqui o apóstolo Paulo, quando fala sobre a igreja, o papel da igreja, fala numa perspectiva de nós sermos corpo de Cristo, ou seja,
Antes mesmo nós falarmos de ser membro numa igreja local, nós somos membros do corpo de Cristo. Né? E aqui Paulo fala dos ministérios que existem. Isto é importante nós entendermos que há diversidade no corpo. Tá bom? Se eu tenho mãos, eu não vou fazer alguma coisa, sei lá, com o pé, que eu sei que, em regra, é muito mais fácil, é mais apropriado fazer com a mão. Então, a minha mão tem uma função, o meu pé tem outra função, mesmo que às vezes possam ter funções parecidas, idênticas, mas é claro que cada órgão, cada parte do corpo tem funções. Tá? Então, uns podem ter umas mais parecidas com outros, outros menos parecidos, mas tudo aquilo que está no corpo é necessário. Então, se nós somos corpo, todos nós somos necessários no movimento, no envolvimento enquanto igreja. E uma das coisas que Paulo falou aqui no fim, no versículo 31, que eu gosto, que diz que busquem com dedicação os melhores dons. E eu queria dizer que nós sabemos que Deus coloca dons nas nossas vidas, Deus coloca talento na nossa vida, e a forma como Paulo escreve sobre isto, ele está a dizer, busquem, o que é que ele está a querer dizer com isto? É colocar os nossos dons ao serviço, é despertar os nossos dons, é ativar os nossos dons. Há uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo, foi que descobri dons acidentalmente. Sabem? Entendem o que eu estou a dizer? Descobrir dons acidentalmente. Às vezes, quando nós estamos envolvidos em fazer alguma coisa porque estamos disponíveis a ajudar, só depois de estar a fazer alguma coisa, é que começamos. Afinal, eu não sabia que tinha isto dentro de mim. Afinal, eu não sabia que tinha este dom dentro de mim. E outra coisa que acontece é que à medida que nós somos fiéis nos talentos que Deus nos dá, a tendência é que Deus traga mais talentos à nossa vida. Isto é um conceito muito interessante que nós encontramos na palavra de Deus. Então, aqueles que têm um coração disponível para servir, mesmo que às vezes não sinta a pessoa mais capacitada, mas deseja servir, deseja estar empenhado na obra de Deus, à medida que está envolvido, vai descobrir os seus talentos e depois começam a aparecer mais talentos. E isso é uma forma de nós podermos tornar de bênção para o corpo de Cristo. Não apenas na nossa comunidade, mas no corpo de Cristo em geral, dando um bom testemunho do que é servir a Deus. Eu vou ler aqui mais um versículo, ou 2, ou 3, ou 4. Então, nós estamos a ver, eu estava a falar mais no conceito, antes de falarmos de igreja local, nós precisamos de entender que somos membros do corpo de Cristo. Agora vamos falar um pouquinho da questão da igreja local. Em Atos 2, 42, eu vou ler, diz, eles, está-se a referir aos crentes, à igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, uma coisa que aqui no livro de Atos se mostra sobre a igreja primitiva, a forma deles estarem, que é comum para os dias de hoje, que fala sobre eles se dedicarem ao ensino dos apóstolos, ou seja, antigamente não tinham Bíblias como agora, não é? Então há quem ensine. Naquele tempo os apóstolos ensinavam a palavra de Deus. Para quê? Para que todos tivessem conhecimento da palavra de Deus, viver de acordo com os princípios de Deus. Fala da comunhão, ou seja, as pessoas não andavam dispersas, as pessoas juntavam-se, as pessoas estavam juntas, havia de facto um espírito de família. Fala inclusive da questão de partir o pão e fazer as orações, ou seja, não deixaram de praticar aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a relembrá-lo, até que Ele volte.
E diz que nesse ambiente de unidade, nesse ambiente de oração, nesse ambiente em que a igreja se mantém unida, diz que havia milagres e sinais eram feitos. A importância de nós estarmos juntos. Hoje em dia nós enfrentamos alguns desafios de as pessoas acharem que podem passar a vida toda online a ser membro de uma igreja. Sim, eu acredito que é possível, em algumas situações, isso realmente acontecer, mas, em regra, é importante nós estarmos juntos, não nos deixarmos de congregar. Inclusive, eu tenho aqui a passagem também de Hebreus, que diz, Hebreus 10, 25, diz, não deixem de se reunir como igreja. Não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros. Estarmos aqui é de encorajamento uns para os outros. Amém, igreja? Se cada um ficar na sua casa, mesmo assistindo online, como é que vamos estar a conseguir trazer esse encorajamento? Como é que nós podemos ter uma experiência de unidade, de maior unidade, se tivermos cada um no seu lar? Então é importante nós mantermos estes princípios presentes. Então aqui já dá um conceito sobre a igreja como igreja local. Outra coisa que eu queria deixar com os irmãos é o facto do servir. O servir tem de ser algo que a gente faz com o coração de abençoar alguém. Eu posso dizer, ao longo destes anos, já vi muita gente que quer servir porque quer ter um posto, porque se quer sentir importante numa posição. Já me aconteceu virem aqui pessoas à igreja dizer, eu sei tocar. Eu, graças a Deus que sabes tocar. Eu tocava na igreja lá onde eu vim, graças a Deus. E depois fica aquele clima, então, pronto, se continuares a vir, depois a gente pode voltar a falar mais sobre isso. E a experiência é que depois deixa de aparecer. Porquê? Porque o desejo está em fazer uma performance, está em tocar, está em cantar, não é servir. Entendem a diferença? Quando Deus nos chama a servir, é para nós verdadeiramente no nosso coração temos o desejo de estar ao dispor dos outros. Sabendo que há uma visão dentro da igreja e conforme Deus também me dirigir a mim, a Raquel, os líderes, nós podemos então abraçar e cuidar, ver qual é a melhor direção a ser tomada, tá? Mas muito importante, eu digo estas coisas, já sabem que eu sou um pouco direto, já vivi algumas experiências na vida, então servir, lá está, quando forem preencher, façam de coração. Não façam só porque querem aparecer na fotografia. Não façam só porque eu estou a dizer para fazerem. Coloquem isso diante de Deus. Estamos a falar de exercer ministério. Vai muito além do que estar a aparecer numa fotografia. Tá bom? E em relação também ainda a servir, eu queria só ler convosco Mateus 5, 13. Mateus 5,13 diz o seguinte, eu vou ler mais alguns versículos aqui. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Então eu queria deixar este versículo com os irmãos também, porque é importante nós entendermos que é muito mais servir, é muito mais do que exercer funções. É um ministério, é algo espiritual,
é algo que nós investimos no reino de Deus, é algo que nós investimos na vida dos outros. É algo para nós mostrarmos a luz de Cristo que habita em nós. Amém? E agora, estou a concluir. Eu queria só deixar aqui um último pensamento sobre a questão de servir e ser membro. Que às vezes há umas visões sobre o servir e sobre família. É sempre aquela pergunta que surge até, é quase uma questão teológica. O que é que vem primeiro? A família ou o servir? Nós somos chamados como igreja para servir. O que é que vem primeiro? O que é que nós devemos dar prioridade? A Deus é o número 1, certo? Isso aí não há... Se eu perguntasse o que é em primeiro, Deus ou servir, vocês sabiam a resposta. É Deus ou é família? Vocês sabiam a resposta, mas fica assim um pouco... Vocês acham que faz mais sentido? Família ou servir? Eu quero deixar isso um pouco claro na minha perspectiva. Teologias à parte, eu acho muito difícil de servir a Deus se não tivermos um coração de família. É por isso que alguns, quando servem, no dia em que se chateiam, porque servir é a prioridade na vida deles. Servir. Eu posso acrescentar, ou será que é servir-se? Na família acontecem coisas, mas eu acho que mesmo quando um pai e um filho se zangam, no momento a seguir não dá para dizer, olha, já não sou teu pai. Vou-me embora. Sou um pai muito doido. É que faria uma coisa... Porque há pais que fazem isso, infelizmente. Só pessoas sem princípios, sem um coração, é que fariam uma coisa dessas. Ter uma família e abandonar a sua família. Porque outras coisas tomaram prioridade. Então eu quero deixar isso muito claro, igreja. É preciso termos um coração de família para servir. Amém? Não é por acaso que nós, quando falamos, nós não dizemos nós somos Ministério CCR. Também não estou a atacar ninguém. Mas nós não chamamos a nós mesmos Ministérios CCR ou Ministérios CCR. Nós falamos de nós como família CCR. É isso que nós somos chamados a ser, é família. E com esse coração de família, servimos uns aos outros.